Salve, salve, Bravo! Sejam bem-vindos ao nosso canal e sejam bem-vindos ao quadro Português em Questão. E antes de já irmos direto ao ponto, deixa eu só frisar uma coisa importante para todos vocês. O nosso grande objetivo ao criar este canal é simplesmente tratar de uma maneira objetiva e muito direta aquilo que de fato você está procurando. Mas vou fazer isso uma vez só, eu prometo. Já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para você sempre receber as nossas novidades. Agora sim, vamos direto ao ponto, porque eu sei que vocês vieram aqui para ver questão. Vamos fazer isso, vai. Vem comigo então, ó. A primeira questão envolve fonologia e vejam que o nosso quadro é um quadro para tratar sobre questões de fonologia. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você, se você já estudou esse conteúdo e quer encontrar um vídeo na internet que tem alguém resolvendo algumas questões, pois bem, você está no lugar certo. Vamos então fazer um passeio por fonologia, respondendo algumas questões de concurso. Vamos junto então. A primeira questão, ela diz o seguinte, ó: assinale a alternativa cujo vocábulo foi separado por sílabas incorretamente, ou seja, nós queremos a errada. Vamos dar uma olhada então. A primeira palavra que aparece aqui para a gente, pessoal, vamos aqui apontar, é responsabilidade. Pois bem, a palavra responsabilidade, ela está separada de acordo como deveria ser. Observem, ó, responsabilidade. E é claro que eu não vou ficar fazendo isso em todas as outras. Eu só quero que vocês lembrem de uma coisa, ó. Para que você separe as palavras em sílabas de maneira correta, você precisa encontrar sempre um som forte. E esse som forte é um som de vogal. E se você observar, na nossa palavra em questão, vejam comigo aqui, ó. Para cada sílaba que ele aponta, existe um som forte de vogal com ele. E aqui a gente já pode lembrar de uma coisa importante, ó. É impossível encontrarmos na língua portuguesa uma palavra que seja separada e que tenha uma consoante sozinha. Ou seja, a consoante não consegue criar uma sílaba. Lembra que a vogal é quem consegue fazer este papel, perfeito? Então, como ele cria a incorreta, não é a letra A, porque a separação foi feita de acordo com a regra. Vejam o próximo caso. A palavra é perfeccionista. Será que ele fez tudo certo aqui ou alguma coisa ficou errada? Bom, a primeira dúvida que surge é a seguinte, ó. Lá na época da tia Doris Cleide, ela ensinou pra gente assim, ó, que o RR separa, que o SS separa, mas ela podia ter explicado de maneira muito mais útil. Ela poderia ter falado assim, ó, pessoal, letras iguais se separam. E aqui está o caso do perfeccionista. Vejam que os dois Cs em sequência, eles devem ser separados sim. Então, perfeccionista. Observa que esta separação é adequada e aqui eu vou tratar de um nome que provavelmente você já deve ter visto no seu estudo. Quando você separa vogal de vogal, o nome desse fenômeno é hiato, e o hiato acontece porque eu tenho dois sons fortes. Inclusive, do jeitinho como a tia Doris Cleide ensinou, perfeccionista. Vejam que o som do I e do O, eles aparecem em sílabas diferentes, em respirações diferentes. Então, essa separação está correta, assim como o da letra A. Vejam o próximo, ó. Psiquiatra é a palavra. E aí, mais uma vez, eu te conto, ó, eu não poderia ter deixado aqui o P separado do S, porque o P sozinho não formaria uma sílaba. Então, ficou certo esse psi no começo. Aí, mais uma vez, você percebe a presença de um som forte de vogal em cada uma das sílabas. Aí você deve estar pensando, ei, professor, mas por que nesse caso aqui eu tenho duas vogais? Nada disso, né? A gente vai ver que esse QU que aparece aqui, ele vai ser chamado de dígrafo. Olha o nome, ó, dígrafo. E o dígrafo, pessoal, ele corresponde à ausência de um dos sons. Você vai perceber que eu tenho duas letras e apenas um único fonema. Então, quando eu falei esse ki de psiquiatra, esse ki é como se o QU fosse um K, vamos pensar assim. E aí sim eu formaria a sílaba. E nota que o único som de vogal que aparece de fato é o som do I. Então, essa separação também está de acordo. E aqui já está muito nítido, né, pessoal? Que quando ele escreveu a palavra captadas, vejam que o K não poderia ter ficado separado do som do P. Então, ia ficar captadas.
das. Então, como ele queria a errada está na letra D. Perfeito? Essa foi a nossa primeira questão. Vamos mais. Vem comigo agora. Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro de fonologia, para a gente tentar abordar a maior quantidade de conteúdo possível. Show? Então, olha aqui, ó. Nesta questão, ele diz o seguinte: informe quantas sílabas. Olha essa, gente. Quantas sílabas? Deixa eu pegar o marca-texto aqui e vamos colocar assim, ó. Quantas sílabas envolve quantidade de sílabas e não força da sílaba ou qualquer outra coisa. Então, vamos fazer a separação de cada uma delas para conseguir identificar a quantidade de sílabas de forma correta. Então, vamos junto. Ó. A primeira palavra é primeira. Então, separando a palavra, ela ficaria assim, ó. Primeira. Aí você fala, Wille, você acabou de falar que não pode, que só vai ter um som forte de vogal em uma sílaba. Por que nessa palavra tem dois? Não tem dois. Observa comigo que na palavra primeira, aqui a gente vai ter um fenômeno conhecido como ditongo. Ditongo. Professor, o que seria um ditongo? O ditongo acontece quando eu tenho dois sons de vogais que estão na mesma sílaba. E isso só consegue acontecer se eu tiver duas possibilidades. Ou eu vou ter uma combinação de uma semivogal mais uma vogal, ou eu vou ter a combinação de uma vogal mais uma semivogal. Qual é a diferença, então, entre vogal e semivogal? Bom, a vogal, pessoal, é um som mais forte quando a gente fala em relação à respiração. A semivogal é um som mais fraco, é o finalzinho ou iniciozinho da respiração. Então, vejam que quando eu falo primeira, o I já é o final da minha respiração. Isso é um ditongo, tá, pessoal? Então, a gente consegue contar aqui que na palavra primeira eu tenho três sílabas. Como bom concurseiro que nós somos, né? Então, a gente já consegue eliminar, por exemplo, a letra A e já conseguimos eliminar a letra D. Mas vamos fazer todas porque o objetivo aqui é, de fato, aprender. Vem comigo, ó. A próxima palavra é italiana. Vejam o que acontece agora, gente. Ao separar essa palavra, vai ficar assim, ó. Italiana. Eu quero que vocês observem agora que, neste caso, eu tenho um hiato acontecendo. Vejam que as vogais aqui, elas não são uma fraca e uma forte, percebe? Eu tenho dois sons fortes, ó, I. Olha que esse I do começo também é vogal, hein? Ó, italiana. Vejam que tem um som de respiração para cada um dos sons vocálicos, tá bom? Logo, eu tenho sim, vejam, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas e já dava para ver que era essa a ideia mesmo. Mas vamos ver a próxima, ó. A próxima palavra é receita. E ao separar a palavra receita, vai ficar assim, ó, receita. Aqui, pessoal, nós temos mais uma vez um ditongo acontecendo. Então, se um ditongo aconteceu, eu não posso separar vogal de vogal, exatamente como aconteceu lá na primeira palavra, que era a primeira. Bom, então, receita tem 3 sílabas também, e você já tem qual é o gabarito aí. Mas observa que a última palavra é história. E a palavra história, olha que interessante isso, gente. Ela é analisada dessa forma. Vejam, a palavra história, ela também tem um ditongo, mas é um ditongo que aparece ao final agora. Ó. E aqui eu vou fazer uma observação que em outro momento, numa outra aula, a gente pode aprofundar um pouco mais. Existe sim uma nova ideia de que quando o ditongo que é crescente, que é esse caso, se vocês observarem, eu tenho a presença de uma semivogal mais uma vogal. Quando eu tenho uma palavra que termine no ditongo crescente, eu posso tornar esse ditongo crescente um hiato, ou seja, eu posso até separá-lo, ficando da seguinte forma, história. E aí, se você parar para perceber, ó, o número de sílabas aumenta, consequentemente a sílaba tônica vai mudar também, e tem algumas coisas que vão aparecer no meio do caminho que a gente pode conversar sobre isso depois. Mas eu te falo aqui com toda certeza. Neste caso, a nossa resposta, vejam, 3, 5, 3, o último eu separo então como um ditongo ao final da palavra história. Por isso, a nossa resposta, o gabarito é a letra C. Bora mais, tem muita coisa ainda, vem. A nossa terceira questão fala o seguinte, ó. Observa os vocábulos subtraídos do texto. Assinale a alternativa que contém as seguintes
sequências respectivamente em suas especificações. Olha só, eu quero que a primeira palavra seja um monossílabo tônico, depois eu quero uma oxítona, uma paroxítona e uma proparoxítona. Pois bem, todo mundo aqui já sabe que quando a gente estuda fonologia, você precisa já começar a entender como é que funciona a tonicidade, porque isso aqui é um gatilho já para a gente começar a falar sobre a acentuação gráfica, que a gente vai ver numa outra aula mais para frente, beleza? Então vejam que nesse caso, pessoal, na palavra, quando eu falo de tonicidade, vamos fazer um desenho? O desenho é esse, ó. As palavras que são classificadas como oxítonas, elas têm a sílaba mais forte na última sílaba. As palavras classificadas como paroxítonas, no nosso desenho, a sílaba mais forte agora é a penúltima. Mas se eu estiver diante de uma palavra que seja paroxítona, a nossa sílaba mais forte agora passa a ser a antepenúltima. Esse desenho é importante e ele vai fazer com que a gente consiga resolver essas questões. Por favor, entendam que nós não estamos lidando diretamente com as regras de acentuação gráfica. O objetivo aqui é só achar qual é a sílaba mais forte. Vamos a um exemplo. Ó. Se eu quisesse saber qual é a sílaba mais forte da palavra observe, pensa comigo. Ó. A gente lembra daquela regrinha que a tia ensinou lá na época da escola. Ela disse assim, ó, observe, chama a palavra, grita pela palavra. Onde a sílaba esticar um pouco mais, aquela é a tônica. Então, na palavra observe, a sílaba mais forte é a penúltima. Por isso, esta palavra aí seria uma paroxítona. Mas vamos lá, ele quer essa sequência, então, para encontrar oxítona, paroxítona e pró, e, claro, o monossílabo tônico. Vamos começar, então, com o monossílabo. O monossílabo é uma sílaba só, e se ele é tônico, quer dizer que ele tem a sua própria força, ele carrega um sentido só. Então, vejam comigo, ó. O não, vejam as primeiras palavras. Não, é e vai. Em todos os casos, pessoal, eu estou diante de monossílabos. A palavra não separa, a palavra é só tem uma letra, a palavra vai também não separa. Então, vejam que todo mundo é monossílabo e é tônico. Então, até então, eu não consigo já eliminar alguma alternativa, tá? Todo mundo atendeu a primeira exigência da questão. Vamos para a próxima. Agora, eu quero uma palavra oxítona, aquela em que a sílaba mais forte seja a última. Vamos então. As palavras são como, café, não e talvez. Vejam que aqui a gente pode eliminar o não. Agora há pouco nós já vimos que o não era um monossílabo. E aí eu te conto uma coisa. O monossílabo ele não pode ter a classificação de uma oxítona. Então, por que não, William? Porque pensa comigo. Se a oxítona corresponde à última sílaba sendo a mais forte, para que eu possa considerá-la como a última, eu preciso ter pelo menos uma contagem. Então, espera-se que a palavra tenha 2 sílabas, pelo menos, para que você possa falar, ó, essa é a última porque a outra é a penúltima ou é a primeira, enfim, tanto faz, tá bom? Então, vê que o não já não entra, a gente não vai conseguir classificar como oxítona, já eliminamos uma. Mas vamos pensar na palavra como. Qual é a sílaba mais forte de como? Aí você fala, como? Vejam que o som estica no co. Então, esta palavra é uma paroxítona e eu não quero. Então, eu acabo de eliminar a letra A na questão. Mas vamos pensar na palavra café. E aí vai uma dica importante. O fé já é a sílaba mais forte só pela presença do acento. Então, a gente aprende isso. Ó. Se eu estou diante de um acento gráfico, ali onde o acento está, já é a sua sílaba tônica. Então, a B está na questão. Vamos pensar na palavra talvez. Ó, talvez! Vejam que em talvez a sílaba mais forte era a última e nem precisou de acento. Então, a letra B e a D ainda estão no páreo. A próxima é para analisar uma paroxítona. E aí a gente olha a palavra automóveis e olha a palavra não. E a gente já viu que a palavra não é uma paroxítona, é só um monossílabo. Só que vamos analisar, se a gente já sabe que a resposta é a B, porque é a B, vejam que em automóveis, o mó é a penúltima sílaba, já que a gente entendeu que ficaria algo parecido com isso. Ó. Auto... Apagar bem aqui. Ih, rapaz, acabei pegando o negócio. Ó, vamos pegar a canetinha de novo.
Vejam que em automóveis, o ES aqui, pessoal, é apenas um ditongo seguido de S. Então, a gente não consegue separar esses dois. Por isso, de fato, a penúltima é a mais forte. E só para constar, como ele queria uma proparoxítona, a palavra próximo é uma proparoxítona. Se você observar na palavra próximo, vejam que o acento, ele aparece na antepenúltima. Logo, uma proparoxítona. Legal, né? Então, a nossa resposta da terceira questão é, de fato, a letra B. Bora mais uma? Vem comigo, ó. A próxima questão diz assim, ó: assinale a alternativa na qual a palavra apresenta o mesmo número de letras e fonemas. Mesmo número de letras e fonemas. Aí a gente tem que lembrar de um ponto, ó. Willy, basta eu contar as letras que eu já sei os fonemas? Claro que não. Acontece que aqui o grande macete vai ser você analisar o seguinte: tem algum dígrafo? Porque olha o que era o dígrafo. Ó, só para mostrar para vocês, eu tenho a palavra chuva. A palavra chuva ela apresenta 5 letras, tudo bem? Mas a palavra chuva tem um dígrafo CH. E observa que esse dígrafo corresponde à presença de 2 letras que me trazem somente um som. Então, quando eu falo que eu tenho um dígrafo aqui, é como se aqui fosse um X, pessoal. Então, pensa comigo, ó. O CH me dá um som de X, o U tem um som de U, o V tem o som do V aparecendo e o A tem o som de A. Então, vejam que nesse caso eu tenho somente 4 fonemas. Então, olha só o macete importante. Se você sabe quem são os dígrafos, sabe encontrá-los, toda vez que você encontrar um dígrafo, quer dizer que perde um som. Então, pensa comigo, ó, na palavra chuva, eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Então, olha o óbvio. Se eu tinha um dígrafo aqui acontecendo, que era o CH, então eu vou pegar a quantidade de letras menos a quantidade de dígrafos que eu encontrar. Então, pensa, se eu tinha 5 letras e um dígrafo, eu só tenho 4 fonemas. Esse é o raciocínio. Então, vamos pensar aqui, ó. Pega a palavra pandemia, bem aqui, ó. A palavra pandemia tem o dígrafo an, que é um dígrafo vocálico, que, repito, por ser uma aula para a gente resolver questões, esse é um conteúdo que você sim tem que parar para ver. Lembra que quando eu falo de um dígrafo vocálico, é o an, em, in, on, qualquer variação desses caras aqui com as vogais são dígrafos vocálicos. Então, ou seja, ó, quando eu falo de an, é como se na fonologia eu estivesse encontrando só este som. Um som. Então, vamos junto. Na palavra pandemia, eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 letras. Mas como eu tenho um dígrafo aqui, eu com certeza só tenho 7 fonemas. Como ele disse que era para ser o mesmo, com certeza não é a letra A, D nessa questão. Agora, vamos tentar fazer de uma forma um pouquinho mais objetiva e bem mais simples. Vejam comigo, ó. Eu tenho a palavra crescimento. Vejam que em crescimento eu tenho o dígrafo SC e eu tenho o dígrafo EM. Então, eu tenho 2 dígrafos aqui. Então, eu te pergunto, se eu tenho um dígrafo, concorda comigo que, nesse caso, eu estou perdendo sons e não tem nada que acrescente sons? Então, nesse caso, se não acrescento, só perde, com certeza não pode ser a minha questão. Então, eu não quero essa e nem quero essa como resposta. Vejam na próxima. Quando eu escrevi a palavra qualificados, olha que interessante, gente. Em qualificados, o QU, eu sei que a gente vê na gramática que ele pode ser um dígrafo, mas ele vai ser um dígrafo em um caso como esse, por exemplo. Ó. Vejam que na palavra quero, eu não falo o som do U? Falo não. Não falo o som do U. Mas na palavra qualificados eu falo. É como se fosse assim, ó. Qualificados. Eu sei que não é isso aqui, mas concorda comigo que é como se fosse esse som? Então, o som do Q só teve uma transferência para ser um C, naquele caso, né? O som do U aparece, do A, então de todo mundo apareceu. A nossa resposta, com certeza, é a B. Aí você fala, Wilê, mas na letra A eu não vi nenhum dígrafo. Com certeza, não tem. Mas acontece que aqui na letra A tem o que a gente chama de dífono. Ó, dífono. Wilê, e o que é um dífono? Vejam que em flexibilidade, quissibilidade, esse X ele acaba carregando 2 sons. É como se eu falasse flexibilidade. Então, vejam que é diferente de, sei lá, taxa com X, que seria só o som do X. Aqui não, eu tenho um som a mais. Enquanto nas outras palavras aqui nós tínhamos sons a menos, na palavra flexibilidade nós temos um som a mais.
Fechou? Então, vejam que a questão de número 5 traz um item bem legal para a gente falar sobre dígrafo, dífono e entender sobre essa contagem de fonemas. Vem, vamos continuar. Vejam a questão de número 5, ó. Assinale a alternativa na qual a palavra apresenta um hiato. E olha aqui, gente, eu sempre vou brincar com isso, mas quando eu aprendi na escola, a tia Doris Cleide foi muito séria, olhou para mim e falou assim, olha, o hiato é um hiato. Eu falando, o hiato é um hiato? Que é isso, cara? Então, basta você lembrar, pessoal, que na própria palavra hiato apresenta um hiato. E o hiato é a separação de dois sons vocálicos, perfeito? Show de bola. Então, vamos continuar aqui, vem, ó. Se é para encontrar um hiato, vamos aprender a separar as palavras. Mas aqui eu já vou te contar uma coisa, ó. Em adesão, eu não tenho como separar o A do O, vai. Então, esse ão é um ditongo. Ditongo. Porque quando eu tenho vogais que não se separam, o nome disso é ditongo. Esse ditongo, inclusive, por conta deste sinal de nasalização, que é conhecido como tio, ele é chamado de ditongo nasal. Por quê? Porque o seu som foi formado com o auxílio do nariz. Uma nasalização aconteceu. Vamos para o próximo? Eu tenho, então, a palavra satisfeito. Se a gente fosse separar a palavra satisfeito, ficaria assim, ó. Satisfeito. O E não separa do I, gente. Quando isso acontece, o nome é ditongo. Perfeito. Agora, vamos na palavra inteiro. Ó, inteiro. Vejam que, mais uma vez, eu tenho a presença de um ditongo. Não dá para separar o E do I aí por nada. Mas vamos separar a palavra inviável. Vejam, ó, inviável. E aqui, sim, observa, eu tenho a separação de vogais. Separo vogal de vogal. O nome é hiato e um abraço. Só peço, por favor, que você não confundam as bolas. A gente ainda não está falando de acentuação gráfica e em momento algum eu disse que a palavra inviável foi acentuada pela regra do hiato. Só para quem já viu isso não ficar criando monstros aí na sua cabeça. A palavra inviável, por exemplo, ela é uma paroxítona terminada em L, né? Então, vejam, não é regra do hiato. Nós vamos aprender lá na frente que quando eu falar sobre acentuação e a regra de acentuação para os hiatos tônicos, isso só vai servir para a letra I e para a letra U. Então, não confunda. Eu não disse que era a regra do hiato. Eu só disse que nessa palavra tem o hiato e tem o hiato. Separa vogal de vogal. Fechou? Legal. Bora mais uma? Bora mais uma, vai. Olha essa daqui, bem tranquila. Assinale a alternativa na qual se identifique um ditongo oral. Poxa, o ditongo oral a gente já está batendo nessa tecla, vai. Para ser ditongo, vogal não separa de vogal. E para ser oral, o som é criado unicamente na boca, não tem o uso do nariz nessa brincadeira. Ao separar, então, a palavra conteúdos, vamos ter assim, ó, conteúdos. Olha o que aconteceu, gente. Em conteúdos, vejam que eu separo vogal de vogal. E a gente acabou de fazer isso. O nome disso é o quê? Hiato. Quero não quero essa não. Vamos na palavra comunicação. Opa, eu já sei que isso aqui é um ditongo, vai. Mas pela presença do tio, o meu ditongo, ele não é um ditongo oral. Aqui eu tenho um ditongo nasal, então não quero essa. Vamos na palavra maiores, vou separar, ó. Vai ficar maiores. Olha o que acontece aqui, gente. Quando eu falo mai é o encontro de vogais que não se separa. E por conta disso, é um ditongo. Mas vejam que é um som criado unicamente na boca, não faz o uso do nariz, não é um som nasalizado. Logo, a palavra maiores é a resposta da nossa questão. Vamos só entender a última? A palavra é curiosidades. Vejam que nesse caso, gente, quando eu falo curiosidades, eu tenho a presença de um hiato e não de um ditongo. Por isso, não pode ser a questão de número 6. Vamos seguir. Já matamos essa, vamos fazer a 7ª questão e vamos fechar aqui na 10, tá? Vamos fechar na 10, vem comigo. Assinale a alternativa que indica uma afirmação incorreta a respeito da palavra demanda. Então, vamos lá, vamos ver o que ele diz. Trata-se de um substantivo que nomeia uma ação? Bom, a palavra demanda corresponde a um substantivo abstrato, corresponde ao ato de demandar. Ou seja, se vem de um verbo, eu posso sim marcar que ele é um substantivo que dá nome para uma ação. Vou fazer mais um exemplo para vocês entenderem. Se eu tivesse, por exemplo, a palavra ataque. A palavra ataque, ela vem do ato de atacar.
Percebe? Então, se eu marco o nome de uma ação, eu posso sim ser chamado de substantivo. Essa afirmação ela é correta, mas ele quer um erro, então não vou marcar a letra A. Vamos fazer a B. A palavra apresenta 3 sílabas, então vamos pensar que demanda separa assim, ó, demanda. Logo, 3 sílabas e está tudo bem. No item C, ele fala que não há dígrafos nesta palavra. Opa, e aí quando eu mostro para vocês a palavra demanda, esse an é um dígrafo vocálico. Lembra disso, pessoal? Então, dígrafo vocálico apareceu. Como ele queria a errada, a gente marca como a resposta. Vamos entender a última, só para fechar com 10, ó. Quanto à posição da sílaba tônica, ela é paroxítona. Vamos pensar nisso, gente, ó. A sílaba tônica, quando eu falo assim, ó, demanda, qual é a sílaba mais forte de demanda? É o man. Então, ela é, de fato, uma paroxítona. Logo, tudo certo, menos o que apareceu no item C. Por isso, o gabarito da nossa questão. Segue comigo, vai. 8. Olha a nossa próxima. Tanto rede quanto mentiras têm o mesmo número de letras e fonemas. Vamos pensar? Ó, vamos fazer. Rede tem 4 letras. E rede tem 4 fonemas. Legal. Vamos para a palavra mentiras. Mentiras. Mentiras tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. 8 letras. E mentiras tem um dígrafo bem aqui. Então, tem 7 fonemas. Viu o que eu fiz? Se eu tenho um dígrafo, quer dizer que eu perco um som. Então, vamos ver o que ele afirmou no item 1. Ó. Tanto em rede quanto em mentiras, tem o mesmo número de letras e de fonemas. Gente, olha só, do jeito que você quiser analisar, isso aqui vai estar errado. Se fosse para comparar rede com mentiras e dizer que elas têm a mesma quantidade de letras, estava muito na cara. A mesma quantidade de fonemas, muito na cara. Mas aí, se a gente for analisar internamente, eu posso dizer que essa tem a mesma quantidade, mas a outra torna falha a afirmação. Então, o item 1, pessoal, ele está errado, ele não está na minha resposta. Olha o item 2. A palavra acesso e fechamento, em acesso e fechamento, observa-se a ocorrência de dígrafo consonantal. Só para constar, ó, dígrafos consonantais RR, SS, LH, CH, NH, SC, XC, S cedilha, X cedilha. Então, vejam que nesse caso, ó, o SS é um dígrafo consonantal. O CH também é um dígrafo consonantal. Então, se ele disse que tinha dígrafo de consoante, eu concordo. Esse item aqui é um item que está na minha resposta. Agora, vamos ver o item 3. Ó. Nos vocábulos projeto e deste, há encontros consonantais inseparáveis. Vamos pensar nisso, gente? Ó. Na palavra projeto, ao separá-la, ela vai ficar assim, ó. E na palavra deste, ao separar, fica desta forma. Então, vejam, ó, o P e o R era inseparável. Só para constar, quando o encontro de consoantes não se separa, ele é tido como um encontro consonantal perfeito ou próprio. Agora, vejam o próximo caso do ST. Eu separo consoante de consoante. O nome disso é encontro consonantal imperfeito. Então, aqui, ó, esse é o imperfeito e esse é o perfeito. Mas ele disse que nas duas palavras eram inseparáveis, ou seja, eram perfeitos. Logo, esse item 3 é um item errado. E por isso a nossa resposta já fica sendo o item B. Legal, né? Vamos mais. Vem comigo na 9ª questão. Foneticamente, a palavra promissores apresenta o quê? Vamos deixar bem destacado aqui, ó. Aí lembra que a gente aprendeu? Letras iguais separam. Promissores. Vamos lá, então. Olha o que ele diz, que na palavra promissores, ele vai girar em torno. Na verdade, vamos fazer uma análise primeiro. Vamos pegar aqui esse verdinho. E esse cara aqui, a gente já sabe que é o encontro consonantal. Porque eu pronuncio sons de consoantes e, nesse caso, elas não se separam. Ótimo. Agora, vamos ver esse SS aqui, gente. Esse SS corresponde a um dígrafo. E é tudo que eu posso mostrar para vocês. Então, vejam que nessa palavra tem encontro consonantal e tem dígrafo. Então, vamos ver a minha resposta. Dígrafo e encontro consonantal. Bem tranquilinho, né? Show! Vamos fazer mais uma para a gente encerrar. Olha essa. Ó. Todas as alternativas apresentam fatos quanto à palavra desintoxicação, exceto uma. Então, vamos só destacar essa palavra bem aqui para a gente. Ó. Vamos lá. Vamos deixar separadinho, né? Desintoxicação.
Intoxicação. Ótimo. Vamos ver o que diz na letra A? Olha aqui, ó. A palavra conta em sua pronúncia com um dígrafo vocálico. Tem dígrafo vocálico, gente? Tem. Aqui, ó. Esse in é um dígrafo vocálico. Lembra? O A, E, I, O, U unidos a M ou N garantem a presença de um dígrafo vocálico. São duas letras e um único som, e esse som é um som de vogal, só um som nasalizado. Mas aí vejam, ó, ele quer um exceto, e eu vou falar para vocês sem medo que essa afirmação aqui ela é correta. Nós encontramos aqui. Ó. Vamos para o segundo. Ó. A palavra contém mais letras que fonemas. Então, aqui a gente pode pensar no seguinte, ó, vem comigo, ó. Quando eu falei na palavra desintoxicação, vamos contar as letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nessa palavra eu tenho 14 letras. Agora eu quero saber quantos fonemas eu tenho. Bom, de cara a gente já vê que aqui tem menos um fonema, né? Menos um. Então, aqui você já falaria assim, opa, então tem menos fonemas, e aí a alternativa diz, a palavra contém mais letras que fonemas. Willis, já posso marcar essa? Porque, quer dizer, essa é uma informação certa, e aí eu vou te falar, calma, porque olha só o que apareceu bem aqui, ó. Esse desintoxicação, vejam que aqui, pessoal, tem aquele chamado dífono, que a gente até conversou na outra. Então, tem um som a mais. Então, vamos pensar assim, ó, que aqui tem um som a menos e aqui tem um som a mais. Sacou a ideia? Então, mais com menos dá zero, né? Então, que eles se eliminam. Então, vejam, aqui, pessoal, se ele diz que perdeu um som e ganhou um som, então a gente não vai conversar sobre isso mais. Então, ficou igual. Ficou igual. Então, acaba que eu tenho 14 fonemas também. Então, olha o que ele falou. A palavra contém mais letras que fonemas? Não, não. Então, isso daqui é o errado e a resposta da questão. Vou provar que as outras estão corretas. Vejam, ó. A palavra apresenta um ditongo decrescente. Vejam, o ditongo decrescente está aqui, gente. Olha só. O A é uma vogal e o O é uma semivogal. O som ele decresce. Então, essa é uma afirmação correta. Agora, esse último item ele é bem interessante. Vejam só. A primeira vogal ocorrente pode ser pronunciada com I pelo falante brasileiro. E a gente está falando desse cara aqui, ó. E aí é muito comum, pessoal. E aqui a gente está falando de coloquialismo, tá? A gente está falando do uso da língua, da oralidade. E é comum que as pessoas falem desintoxicação. É comum. Observa que é tão comum que até mesmo se a gente pensar nessa palavra aqui, ó. Ó essa palavra aqui, ó. Você vai perceber que tem gente por aí que fala futebol. Futebol, e é super comum, né? Então, vejam que pelo falante brasileiro é comum que a gente transforme esse som de E num sonzinho de I. Então, esse item aqui acaba por ficar correto. E aí, o nosso gabarito realmente é a letra B. Legal, né, gente? Fecho aqui, então, essa nossa última aula desse primeiro vídeo, que é o nosso português em questão. Em breve, vocês terão aí outras aulas de gramática, nós teremos direito em questão, vai ter de tudo um pouco no nosso canal. Esse, então, é só o começo de uma grande trajetória legal aqui no canal do Bravo Curso. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido muito essa ideia de explicar de uma maneira muito pontual cada um dos conteúdos e que você consiga sempre encontrar um refúgio para os seus estudos, para que você evolua, veja suas teorias e possa recorrer ao nosso canal para praticar com muita questão de forma objetiva. Então, não custa nada repetir, inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos concurseiros e sejam fortes, sejam muito bravos. Tamo junto, até o próximo.